Hello guys, how are you? E aí pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam passando bem. Para a gente poder dar continuidade às nossas aulas de videoaula online, o que eu vou fazer antes? Eu vou esclarecer algumas dúvidas que alguns alunos tiveram ao longo da semana e que me passaram por e-mail, que eu acredito que possa ser a dúvida da maioria, tá? A maioria veio perguntar como é que era para proceder com o exercício que eu passei para vocês nessa semana. O que acontece? O arquivo que eu mandei para vocês, ele estava num formato que não tinha como escrever no próprio arquivo, tá? Que estava no arquivo PDF. E o arquivo PDF não tem como a gente alterar o que está escrito. Aí o que eu sugeri para os alunos? Vocês poderiam ou fazer o dever direto no caderno, ou abrir um arquivo novo pelo Word e digitar o exercício, tá? Aí alguns alunos quiseram saber também como é que fariam para eu poder ver o exercício. Alguns me mandaram por fotos o exercício feito, sendo que, de qualquer forma, esse dever em si não tinha necessidade de me mandar para eu poder verificar. O principal, o importante, era que vocês tentassem realizar o dever, mesmo que eu não desse o visto, para vocês verem se conseguirem entender a matéria que eu expliquei na videoaula, tá? Entretanto, a partir de agora, todos os deveres que eu passar, eu vou colocar direto na plataforma Plural para vocês fazerem o dever por lá. Que aí, eu passando o exercício por lá, tem como eu verificar quem fez o dever ou não. Tá? Eu acho que assim vai ser mais fácil da gente conseguir trabalhar. E quando tiver algum dever complementar, aí eu vou colocar lá na plataforma, mas sempre avisando antes se é um dever complementar ou não. Tá? Mas a partir de hoje, o principal vai ser o exercício direto na plataforma, que assim vou ter um controle melhor de quem está realizando as tarefas ou não. Tá? E mais um aviso antes da gente seguir para a nossa correção. A partir dessa semana, a gente vai tentar fazer alguns encontros ao vivo com vocês na plataforma Plural. E como é que isso vai funcionar? Tanto na 901 quanto na 902, dentro do horário do quadro de aula de vocês, igual em inglês, 901, a gente tem aula nas quartas, meio-dia. E a 902, as aulas são nas terças, às 10 horas. A partir dessa semana, nesses horários específicos, eu vou colocar o link para a gente poder fazer a nossa aula ao vivo, tá? E esse link vai estar direto na plataforma Plural. Vocês vão receber o aviso igual tem recebido desses materiais que a gente tem postado. Mas agora, para que funcione bem a nossa aula ao vivo, o principal é que vocês tenham visto o material que eu passei anteriormente para vocês poderem tirar as dúvidas nesse encontro ao vivo. Esse encontro ele vai servir para a gente poder tirar as dúvidas do que a gente já viu até então. Tá? Então, dê uma olhada antes no material todo passado para vocês, para esse encontro ser mais produtivo. Tá? Então, já fica avisado que a partir dessa semana a gente vai tentar fazer os nossos encontros ao vivo. Bom, então vindo aqui para a correção do exercício que ficou da última aula para vocês. A gente tinha, número 1, passar os verbos abaixo para a lista dos verbos no passado particípio. Que aí, no caso, era consultar a lista dos verbos irregulares que eu disponibilizei para vocês. Se tivesse algum verbo que não aparecia naquela listagem, essa listagem ou teria na apostila de vocês ou na própria internet. É fácil de conseguir encontrar essa lista de verbos, ok? A gente tem lá o verbo break. Verbo break no passado particípio vai ficar broken. Verbo come no passado particípio vai ficar come também. Lembrando que a lista do passado particípio é sempre a terceira coluna dos verbos, não é a segunda. A segunda é referente ao simple past, o passado simples. A gente está vendo o passado particípio. Verbo eat vai ficar eaten. Verbo do, done. Go, gone. Have, had. Lose, lost. E write, written. Até aqui, tudo bem? Depois eu vou colocar esse arquivo para vocês com a correção, com o gabarito, tá? Caso alguém não consiga anotar tudo agora, que não tenha feito exercício. Eu vou disponibilizar para vocês, fiquem tranquilos. Número 2, completar as frases de acordo com o present perfect. Coloquei um exemplo para vocês poderem se basear como fazer. Além do verbo entre parênteses, que tem que passar do particípio, igual na número 1, antes a gente vai ter que usar o auxiliar have ou has de acordo com o nosso sujeito da frase. Tá? No exemplo aqui, tinha um sujeito, o pronome I. Quando eu tenho o pronome I, eu vou usar o auxiliar have. E aqui o verbo written é o particípio do verbo write que está entre parênteses.
Letra A, eu tenho sujeito, pronome they. Se o meu sujeito pronome they, o auxiliar que vou usar vai ser auxiliar have. They have. E o verbo bring, que está entre parênteses, no particípio vai ser brought. They have brought some old pictures of their family members. Eles trouxeram algumas figuras dos parentes deles. Algumas fotos, no caso. Letra B. Our family, nossa família. Aqui vai funcionar como terceira pessoa do singular, então auxiliar has. Our family has. O verbo help ele é verbo regular. Se ele é verbo regular, vou usar a regra do ED. Our family has helped poor people who live in the streets. A nossa família tem ajudado pessoas pobres que moram nas ruas. Letra C. The company. A companhia vai funcionar igual a letra B. The company é terceira pessoa do singular. Estou me referindo a ele ou a ela. Tá? No caso aqui, o pronome it. The company has. Verbo send no particípio vai ser o verbo sent. Só trocar o D pelo T. The company has sent lots of emails to the USA. A companhia tem mandado muitos e-mails para os Estados Unidos. Letra D. Está pedindo para usar a forma negativa. Tá? Então, tem aqui o sujeito pronome we, auxiliar have. O meu auxiliar have na forma negativa vai ficar have not ou forma abreviada haven't. E o verbo lá entre parênteses, o verbo arrive ele é verbo regular. Aqui no caso ele termina em E, só que sentar a letra D. Ó, we have not ou we haven't arrived because of the rain. Nós não chegamos por causa da chuva. Letra E. He. Sujeito, pronome he, vou usar auxiliar has. He has, verbo be no particípio, been. He has been very busy. Ele tem estado muito atarefado, muito ocupado. E letra F, Jack. Jack, estou me referindo a um rapaz, no caso, a ele, que em inglês é o pronome he. Então, Jack has, auxiliar has. Verbo sell, ele é verbo irregular. No particípio ele vai ficar sold. Jack has sold many of his old books. O Jack vendeu ou tem vendido muito dos seus livros velhos. Tá? E a número 3, para a gente terminar a correção do exercício. Era passar as frases para a forma negativa e interrogativa. Letra A, eu até usei como exemplo lá na explicação. Carol has brought sandwiches for the kids. Forma interrogativa, o que a gente faz? A gente vai inverter o sujeito com o auxiliar. Vai vir primeiro o auxiliar da frase, no caso has, e depois o sujeito, Carol. Has Carol, aí o restante da frase. Brought sandwiches for the kids. Fiz a minha pergunta. Lembrar do ponto de interrogação, porque é uma pergunta, hein? E a forma negativa, só pôr um not depois do auxiliar. Eu tenho Carol has not, ou a forma abreviada hasn't brought, repete o restante da frase. Sandwiches for the kids. Letra B. You have arrived very late for our lessons. Forma interrogativa, só inverter. Vem primeiro auxiliar have, depois sujeito you e o restante da frase. Arrived very late. Vou pôr aqui reticências para a gente ganhar tempo, mas quando eu disponibilizar o arquivo dele todo corrigido, vou colocar as frases todas completas, tá? Forma negativa. You have not, ou a forma abreviada. Haven't arrived very late e o restante da frase também. Letra C. They have found a treasure under their house. Forma interrogativa. Vou inverter. Have they found a treasure e o restante da frase. Forma negativa. They have not, ou forma abreviada, they haven't found a treasure under their house. E a letra D, she has been to the park lately. Forma interrogativa, só inverter. Has she been to the park lately? Fiz minha pergunta. E a forma negativa, she
has not, ou a forma abreviada, hasn't been to the park late, ok? Para esse nosso exercício, tá? Eu vou disponibilizar depois para vocês ele completo lá como arquivo, para vocês poderem verificar certinho depois. E aquilo, caso tenham tido alguma dúvida que ainda não ficou claro, vocês me procurem lá pelo e-mail que eu vou ajudar vocês em qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Bom, seguindo agora com o nosso conteúdo, o que a gente vai ver hoje também vai ser revisão do que a gente já tinha visto nas nossas aulas presenciais. A gente tem que relembrar qual era a diferença que a gente usava do Simple Past para o Present Perfect, que eu acredito que ficou bem claro para todo mundo quando a gente viu em aula. Mas, de qualquer forma, eu tenho que revisar isso, porque o exercício que a gente vai fazer para essa semana vai ter que lembrar da diferença de um para o outro. A gente tem Simple Past. O Simple Past é o passado simples em português, tá? A gente tem... Usamos o Simple Past quando sabemos quando a ação aconteceu e podemos usar expressões de tempo específicas, tá? Ou seja, o Simple Past, vou sempre saber quando que essa ação aconteceu, tá? Aí, quais expressões comuns que a gente usa no Simple Past para indicar esse tempo específico do passado? Eu tenho yesterday, que significa ontem, last week, pode ser semana passada, last month, mês passado, e last year, ano passado. 3 years ago, 3 anos atrás, in the 1950s, na década de 1950. Todas essas são expressões que a gente usa para especificar o tempo no passado. No caso, eu sei quando a minha ação aconteceu. Aí coloquei uns exemplos aqui. I went to school yesterday. Eu fui à escola ontem. Aqui a expressão yesterday está especificando o tempo no passado. Sarah studied for the test last weekend. A Sarah estudou para o teste no fim de semana passado. Aqui o last weekend está especificando também quando essa ação ocorreu. John broke his arm 3 years ago. O John quebrou seu braço 3 anos atrás. Tá? Estou especificando também quando a ação aconteceu. O nosso foco principal é no Present Perfect, ok? Só que a gente tem que saber a diferença de um para o outro para poder saber quando cada um vai ser utilizado. É o Present Perfect. Aqui, de início, é o que eu coloquei na nossa aula de semana passada, na videoaula, a definição básica do Present Perfect. A gente vai usar o Present Perfect para falar sobre experiências no passado que aconteceram em um tempo não especificado. Então, eu não sei quando essa minha ação aconteceu. E além de ter ocorrido em um tempo não especificado, essa ação no passado ainda pode ter uma relação com o momento presente. Tá? Exemplos. I have never skated in my life. Eu nunca andei de skate na minha vida. Estou falando de algo que eu nunca soube fazer no passado e que até hoje eu também não sei fazer no presente. Tá? E não estou especificando o momento dessa ação. É uma ação, de certa forma, contínua. Tem relação com o passado e relação ainda com a minha vida no presente. They have had classes at home. Eles têm tido aulas em casa. Tá? Aqui, estou falando de algo que começou no passado e que ainda está tendo relação no momento presente, que é a nossa situação atual. E a última aqui como exemplo. Have you ever been to London? Você já esteve em Londres alguma vez? Tá? Não estou especificando quando isso aconteceu no passado. Tá? Essa minha resposta, de certa forma, poderia ter uma relação com o presente de acordo com o que a pessoa fosse responder. Sim, eu já estive em Londres ou não, eu nunca estive em Londres. Tá? Tô falando de uma relação do passado com o presente, sem saber quando isso aconteceu. Dando continuidade, isso aqui a gente viu na nossa aula antes também. A gente tem que ver quando que a gente pode usar a expressão never no Present Perfect. Tá? Eu tenho aqui. No Present Perfect, a gente pode utilizar a expressão never para indicar que nunca fizemos algo específico. No caso, a palavra never, em português, o significado é a palavra nunca. Tá? A gente vai usar sempre para indicar algo que a gente nunca fez. Por exemplo, we have never tried surfing. Nós nunca tentamos surfar. E outro exemplo, she has never lost her patience. Ela nunca perdeu a sua paciência. Ambos aqui a expressão never para indicar a ideia de nunca ter acontecido algo. Só para a gente relembrar, a nossa frase está dentro da estrutura do Present Perfect. Relembrando, sujeito, pronome we, auxiliar have. Aqui nesse
caso, estou usando a expressão never para indicar que nunca fez algo, e depois o verbo aqui no meu passado particípio. Tá? Aqui no caso ele é verbo regular, termina em ED. Então, sempre que a gente usar a expressão never, ele vai vir sempre entre o auxiliar da frase e o verbo no passado particípio. Ele sempre vai vir no meio dos dois, tá? Aqui, she has never lost her patience. Sujeito, pronome she, auxiliar has, seguido da palavra never e depois o verbo no particípio lost, tá? Mesma coisa, o never está vindo entre o auxiliar has e o verbo particípio lost. E a expressão ever. No present perfect, a gente vai usar a expressão ever sempre em frases interrogativas, quando fizer uma pergunta, no intuito de querer saber se alguma vez já fizemos algo em específico, tá? Por exemplo, have you ever lied? Você já mentiu alguma vez? Tá? Então, ever, para passar a ideia de se alguma vez você já fez tal coisa. Has he ever cheated in a test? Ele alguma vez já colou em um teste? Tá? Aqui eu estou usando a minha estrutura do present perfect, mas na forma interrogativa. Na interrogativa, lembrando, a frase sempre começa com auxiliar, aqui no caso have, depois sujeito. Quando a gente usar a expressão ever, ele vai vir sempre entre o sujeito e o verbo no particípio, tá? Ó, então o ever está entre o sujeito, pronome you, e o verbo no particípio lied. Aqui embaixo, minha pergunta. Estou começando com auxiliar has, seguido do sujeito, pronome he, com a expressão ever e depois o verbo no particípio cheated. Tá? Então, ever vai vir sempre entre o sujeito e o verbo no passado particípio. E para a gente finalizar, eu tenho aqui as formas abreviadas que a gente pode usar no present perfect. Isso aqui é tranquilo, tá? Ó, aqui no caso, quando a gente tem um present perfect, a gente vai se referir aos auxiliares have e has. O auxiliar have, na forma abreviada, a gente vai usar o apóstrofo V. E o auxiliar has, vou usar na forma abreviada o apóstrofo S. Tá? Eu coloquei 2 exemplos. I've been to London. Eu estive em Londres. Aqui eu estou usando a forma abreviada do auxiliar have. I've been. Se eu quisesse usar a forma normal, seria I have been to London. Tá? Os dois, se eu usar a forma normal ou a forma abreviada, ambos vão ter o mesmo significado em português. E aqui o segundo exemplo. It's been a strange year. Tem sido um ano estranho. Tá? Eu estou usando aqui a forma abreviada com apóstrofo S. Se eu usasse a forma normal, seria It has been a strange year. Mesma coisa. No português tem o mesmo significado. Só no inglês que a gente tem 2 opções. Eu uso a forma abreviada, a forma normal, do auxiliar have ou do has, ou a forma abreviada, com apóstrofo V ou apóstrofo S. Ok? Vou então disponibilizar para vocês na plataforma da Plural o exercício, lembrando que agora eu vou colocar direto para vocês fazerem o dever pela plataforma, que assim dá para eu ver quem fez o dever ou não. E acho que vai facilitar mais para todo mundo, ok? E fiquem atentos então para essa semana vocês participarem do nosso encontro ao vivo. E lembrando também, caso vocês tenham alguma dúvida, é só entrar em contato comigo pelo e-mail, que vou estar lá disposto para ajudar no que for preciso, ok? Fiquem bem e até a próxima aula. Bye, bye.